Meus caríssimos irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus por mais essa rica oportunidade que temos de estarmos estudando a sua palavra. Jesus Cristo, parte 2. Olha, eu tenho amado a participação de vocês, sabe? Essa nossa interação, os comentários, você que se inscreveu, tem compartilhado também esse vídeo e tem reconhecido que realmente nós precisamos conhecer um pouco mais de Jesus. E quanto mais de Jesus nós conhecemos, mais nós chegamos à revelação do Cristo. Escute isso, o nosso texto foi Mateus 16 e nós vamos continuar aqui, só que eu quero ler o último versículo que eu li e acrescentar um pouco mais para que a gente possa compreender onde nós queremos chegar. Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus responde a Simão Pedro. Simão Barjonas, né, Pedro? Bem-aventurado és, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E no versículo de número 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é importante que a igreja tenha a revelação do Cristo. Nós já falamos que Jesus pode se conhecer por informação, mas o Cristo somente por revelação. Carne e sangue não pode revelar. O homem não pode revelar. Somente o Pai, Deus Pai, Ele é Espírito. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, aos quais creem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. O versículo de número 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha, Jesus, ele veio como Salvador, apresentando-nos o Pai, para que na revelação do Pai nós tenhamos a revelação do Cristo. Deus é Espírito. Jesus Cristo é o unigênito do Pai, essência. Espírito, Jesus Salvador, homem, corpo a ser sacrificado. Escute isso, o princípio é poderoso da revelação que Pedro teve. Quem dizem o povo ser o filho do homem? E a gente já viu, não é um simples profeta. Jesus Cristo é Senhor, Salvador, sumo sacerdote, sumo pastor. Jesus Cristo, Ele é Rei. Só que à medida que nós fomos estudando sobre Jesus Cristo, e eu espero que você esteja com papel e caneta aí para você anotar, olha, você vai ver que Ele também, Ele é a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina. Por isso que Ele diz a Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós precisamos passar pelo processo de Jesus para chegarmos ao Cristo. Romanos 8, versículo 36 e 37 diz que por amor de Cristo nós somos entregues à morte todo dia, tem cruz, mas nós nunca somos derrotados. Em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores. A igreja precisa entender isso.
Porque o homem apegado apenas à informação e não tendo a revelação, pensando em termos carnais, ele é materialista. Mas não há derrota na revelação do Cristo no Espírito. É por isso que poucas pessoas têm entendimento do que é cruz. Daquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 1. Ele fala, olha, a palavra da cruz, essa pregação deste evangelho da cruz, ele é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Somos um povo nunca derrotado. Ainda que humanamente falando, algumas coisas que acontecem com o povo de Deus é aparente derrota. Não. Eles já estão conectados com Deus em espírito. Então é importante nós sabermos que Jesus Cristo, ele é o fundamento e ele é o fundador. Ele é a fonte, ele é a essência, ele é a raiz. E nós vamos falar muito sobre isto, para que você saiba quem você é também. Porque é apenas na revelação de quem é o Cristo que você descobre a sua verdadeira identidade. É a revelação de Deus a você que te dará a revelação de si mesmo. É por isso que muitos homens não compreendem o desígnio, não compreendem o propósito para o qual foram criados. Nós somos criados para a glória dele. Não diz respeito a nós, diz respeito a ele. Enquanto nós ainda estamos querendo viver a nossa própria vida e a nossa própria vontade, pouco nós experimentamos dessa bem-aventurança, essa bênção e essa felicidade que Jesus, ele disse que era de Pedro a partir da revelação. Escute isso. Vamos caminhar um pouquinho mais. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Eu quero falar de algumas coisas aqui profundas, espirituais. Certamente, irmão, nós estamos adentrando em lugares mais profundos. Pode ter certeza disso. E vamos continuar. Essa é apenas a segunda parte. Mas quanto mais você recebe disso, mais você se alegra, mais você celebra. E não importa a situação pela qual você está passando. Eu gosto muito de uma canção. E isso acontece comigo quando eu falo de Jesus também. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Mateus 4,17 é sobre Jesus Cristo. Diz assim as Escrituras: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha para você ver. O reino do céu está próximo. Jesus, como Salvador, ele está falando de um reino no qual o homem precisa entrar, porque já estava se aproximando por meio da sua revelação. Mas por que poucas pessoas acessam o reino? Porque não há arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade. Quando você renova sua mente no entendimento, você entra no reino. E muitos cristãos ainda estão fora desta realidade. Porque o Evangelho de Cristo, como nós temos aprendido aqui, estudado, não é filosofia e nem religiosidade. Não tem nada a ver com legalismo humano, cientificismo. Não tem nada a ver com isso.
Ele não veio falar de religião, ele veio apresentar o reino. E como acessar o reino? Só pela revelação do Cristo. Por isso Jesus, como homem, pregava sobre o reino. É tão maravilhoso que quando você vê o Evangelho, estuda o Evangelho, o versículo 16 aqui de Mateus 4 fala que o povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. E como que a luz raia? Como que a luz resplandece? Dizendo: arrependei-vos. O arrependimento é iluminação que dissipa as trevas. É luz, que é alegria a um povo que está na ignorância, na escuridão. Olha o que diz as Escrituras em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Lucas 17, versículo 21. Olha o que diz as Escrituras. Vamos lá. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, dentro de vós. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino está entre vós ou dentro de vós. Você não vai ficar procurando mais fora. Quando você compreende a revelação do Cristo, você acessa por dentro. A transformação também é de dentro para fora. Escute isso, olha o capítulo 18, versículo de número 17, de Lucas ainda. Versículo 17 vai dizer assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. O reino, primeiro você recebe, depois você entra. Primeiro você passa pelo entendimento de quem é Jesus. Primeiro você recebe, depois você entra. Você não entra no reino para depois receber. É por isso que eu amo quando Jesus dá o exemplo de criança: das tais é o reino dos céus. No reino, o rei é dono de tudo. E você depende mais do dono do que daquilo que o dono pode te proporcionar. É por isso que crianças, elas recebem. Elas já recebem. Depois elas acessam. Jesus Cristo. Eu só posso entrar no reino quando o reino entra dentro de mim. Vamos a mais alguns outros textos das Escrituras. João capítulo 3, versículo 3 e 5. A conversa de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Novo nascimento, regeneração.
não pode ver o reino do céu. A criança, o bebê, nasceu. Agora, olha o versículo de número 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não é carne e sangue, é a palavra de Deus e o Espírito Santo que te dá acesso a entrar no reino. Mas antes o reino precisa entrar em você. Ele entra em você quando você crê no Cristo. E não apenas em Jesus. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. É claro que algumas coisas já ficaram claras para vocês a partir dos estudos anteriores. Reconciliação, voltar ao Éden. O capítulo 5 de Romanos, versículo 1, fala sobre essa reconciliação, mas eu acho lindo o último versículo do capítulo 4 de Romanos, que fala assim, olha, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Tem gente que conhece Jesus até a cruz, o Salvador, mas não conhece o Cristo, o ungido, o Messias, o Senhor, que é depois da cruz. E nós vamos continuar estudando um pouco mais. As portas do inferno não prevalecerão. Esse povo nunca perde, esse povo não é um povo derrotado. Esse é o povo da revelação da cruz e da ressurreição. Escute isso. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui por causa do nosso tempo, mas eu sei que sempre tem mais. Nós estamos apenas na parte 2. E você vai entender isso cada vez mais claro. Você vai entender isso cada vez mais claro. E você precisa viver essa bem-aventurança, essa alegria, essa felicidade, por saber que Ele é o Cristo. Uma vez que o reino entra em você, você está apto para entrar no reino. Nicodemos, uma coisa é você ver o reino, ver a distante, mas Jesus fala, nascido da água e do Espírito, você entra. Mas você entra porque ele já entrou no seu entendimento, pela palavra e pelo Espírito Santo. Vamos concluir hoje, vamos concluir por enquanto. Pense comigo sobre isso. Quando você identifica quem é o Cristo, Cristo revela quem é você. O problema das pessoas é que elas querem se conhecer primeiro, para depois conhecer o Cristo. Não, primeiro você conhece esse Cristo ressurreto, todo-poderoso, glorioso. Depois você descobre quem você é em Cristo, porque agora é Cristo em vós. Você está pronto para isso? Você está preparado para isso? Você quer ir mais profundo? Você quer mais intensidade? Mover-se com mais violência? E ser mais constante? Compreenda que Cristo é o cabeça da igreja. E essa igreja da qual estou falando não é a igreja organização, mas é a igreja organismo, o corpo vivo. Por isso que quando Pedro teve a revelação da rocha, Jesus fala com ele assim, sobre esta pedra, sobre essa revelação que você teve a respeito de quem eu sou, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a igreja compreender unidade
Então ela entendeu o que é ser corpo e família espiritual. E perde-se toda a infantilidade. Porque não diz respeito a você mais, não diz respeito a mim mais, mas diz respeito a nós. E a força dessa unidade do corpo, que é a igreja, torna-nos invencíveis. Cristo é a rocha. Nós somos pedras que estão sendo edificadas sobre este fundamento. E nós precisamos entender isso. Lembre-se, Ele é a pedra fundamental. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Nós vamos encerrar com alguns textos, porque você já sabe que Ele é Senhor, Salvador, sumo sacerdote, sumo pastor, rei. Ele é muito mais que um profeta. Ele é o unigênito do Pai, Filho único do Deus invisível, portanto Ele é Deus. Mas Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Assim Ele se revelou na ressurreição. A nossa adoção. Somos também filhos de Deus. Escute isso. É muito importante você entender isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vai dizer assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É tudo sobre Ele. Agora, a partir do nosso entendimento, escute e entenda, iluminação da mente, arrependimento, metanoia, mudança de mente. O reino está próximo, mas para nós ele já chegou. Jesus estava falando de si mesmo quando ele falou do reino. Ele é rei. O versículo 12 vai falar assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício, edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Você está edificando sobre Cristo, mas por revelação e não por informação. Ele é a pedra fundamental. Eu tenho dito que o mesmo fogo que consome a palha é o que purifica o ouro. O que você está edificando, a sua obra será provada pela revelação que você tem. Efésios 2, versículo 20 vai dizer o seguinte. Efésios 2, 20. As portas do inferno não prevalecerão. Diz assim: sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a pedra angular. Pedra principal, a pedra-chave, a pedra mais importante
É tudo sobre Ele. E nós somos várias pedras sendo edificadas sobre Ele. Cada um de nós, como seu próprio corpo, o reino construído em nós e através de nós. A igreja que tem essa revelação, ela vai muito longe e ela vai querer sempre mais. 1 Pedro 2,6. 1 Pedro 2,6. Estou aproveitando ao máximo o tempo que nós estamos tendo aqui de estudo. 1 Pedro 2,6. Diz assim: pelo que também na Escritura se contém, ou está escrito: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Você conhece Jesus Cristo? Confusão por quê? Não diz respeito ao físico, material, carne e sangue. Diz respeito ao espiritual. A vida, a verdadeira vida, a vida eterna. Esta é a revelação. Mas nós vamos ter que encerrar por aqui, porque daqui a pouco vem aí Jesus Cristo 3 e você vai ir muito mais além do que você imagina que já foi possível você chegar. Um forte abraço. Amo vocês e em Cristo avançar.